Neste vídeo, nós vamos ver como a Bíblia é estruturada. Primeiro, nós vamos ver a diferença entre as Bíblias católicas e evangélicas. As católicas trazem 46 livros para o Antigo Testamento e as evangélicas trazem 39 livros da Bíblia hebraica. Quanto ao Novo Testamento, ambas possuem 27 livros. Portanto, no total, a Bíblia católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nas Bíblias evangélicas, há 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho sobre a canonicidade. O cânon bíblico é o elenco oficial dos textos bíblicos, textos sagrados e inspirados por Deus. Então, o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia hebraica, reconhecidos pelos judeus e pelas igrejas da Reforma, fazem parte de um cânon hebraico que data cerca do século II antes de Cristo. E a sua formação é progressiva. Os primeiros textos a obterem reconhecimento oficial foram aqueles da Torá, na época imediatamente posterior ao exílio, aproximadamente no século VI antes de Cristo. Depois, vêm os textos dos profetas, no século IV antes de Cristo. E mais tarde, lá no século II, os escritos. E a necessidade de uma lista oficial surge, dentre outros motivos, por causa da difusão da versão grega, conhecida como 70. Lembra da Septuaginta? A partir daí que surgiu, então, a necessidade de ter uma lista oficial. E essa lista inclui outros 7 livros, que são eles: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Sirácida, que é o Eclesiástico, e Baruque. Essa versão foi adotada pelas primeiras comunidades cristãs e os 7 livros foram desde então chamados de deuterocanônicos, ou seja, do 2º cânon. Então, o Primeiro Testamento, Pentateuco, que significa 5 rolos, ou seja, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou Torá, que vem do hebraico, que significa lei, ensinamento. E a Torá, ou Pentateuco, é a base da Sagrada Escritura. Como essa base está estruturada? Então, 50% é feita de leis. Então, Código da Aliança, Código de Santidade, Código de Deus, o Código das Leis Deuteronomistas, e 50% de narrativas, os patriarcas, processo de libertação de Israel. Os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanakh, T-A-N-A-K, Tanakh, que é um acróstico, ou seja, cada letra é um início de uma palavra. Então, a letra T vem de Torá, que são as leis. O N
Neviim, que vem da palavra profetas. E a letra K, Ketuvim, que são os escritos. E como é a divisão do Antigo Testamento? Então, nós temos os livros históricos, 16 na Bíblia Católica, 12 na Bíblia Evangélica. E quais são esses livros históricos? E o que cada um traz para nós? Então, Josué, que vai falar como o povo de Israel entra na terra de Canaã. Juízes, então depois que o povo entrou em Canaã e se estabeleceu em tribos, ainda sem rei, na terra de Israel. Ruth, que é uma novela. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, vão narrar a passagem do sistema tribal para a monarquia. Em um primeiro momento, era unida com os reis Saul, Davi e Salomão, e depois da monarquia dividida, ou seja, o reino norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E o livro do 2º Reis termina essa narração, mais ou menos por volta de 586 a.C. 1º e 2º Crônicas narram novamente tudo isso, mas de uma perspectiva diferente. Esdras e Neemias narram o retorno do povo para a terra de Judá, a volta do exílio, a reconstrução de Jerusalém. Tobias, Judite e Esther também são novelas. E esses livros não têm na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica. 1º e 2º Macabeus, que também não tem na Bíblia evangélica, vai falar da revolta dos judeus contra os gregos que dominavam as suas terras. Então, esses são os livros históricos. E também tem os livros sapienciais, do latim sabedoria. Na católica, 7 livros, na evangélica protestante, 5 livros. Então, é uma literatura de sabedoria. É uma teologia que opõe o justo, que é a pessoa abençoada, do ímpio, que não tem a benção. E quais são esses livros? Jó, que é uma novela, Salmos, gênero literário, oração, Eclesiastes, que vai trabalhar a vida nua e crua, Cântico dos Cânticos, que é poesia, então vai falar do relacionamento do homem e mulher, livro de sabedoria, relação da sabedoria hebraica e grega, críticas, dados sobre sabedoria pagã, dentre outros assuntos, que não tem na Bíblia protestante. Eclesiástico, então, ensinamentos para os jovens, né, que também não tem na Bíblia protestante. Provérbios são ditos populares de sabedoria. O ensinamento, ensina o bem. Depois nós temos os livros proféticos, 18 na católica, 17 na protestante, que são, então, Isaías, Jeremias, Lamentações, são hinos de lamentação, poemas, destruição de Jerusalém, Baruque, que não tem na protestante, Ezequiel, Daniel, que é um livro apocalíptico, que também é uma novela, Oséias, Joel, Amós,
Abdias, Jonas, que é uma novela, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é assim que é estruturada a Bíblia e o Antigo Testamento. E no próximo vídeo nós vamos entrar no gênero literário Evangelhos. Então, nós vamos ver a origem da palavra evangelho, o que são e quais são os evangelhos sinóticos, o que é a teoria das duas fontes, qual que é a base do evangelho a partir dessa teoria, e vamos mergulhar ainda mais no Novo Testamento. Então, até lá!